Olá, meu nome é Ramon, sou médico do Melhor da Vida, o serviço SAMP de atenção primária em saúde. Você já conhece? Se não conhece, vem conhecer. E hoje eu trouxe para conversar conosco a psicóloga Marden, para tratar de um assunto que tem sido um tabu, que é o suicídio. Marden, se apresente e fale para nós um pouquinho sobre o suicídio. Olá, meu nome é Marden, eu sou psicóloga do Melhor da Vida, da SAMP. Como o Ramon já falou, um programa de atendimento primário à saúde. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre suicídio. É um tema que traz muito tabu, que as pessoas têm dificuldade em falar sobre isso. Por que essa dificuldade em falar sobre o suicídio? As pessoas, elas se sentem envergonhadas em falar sobre o suicídio, as pessoas se sentem envergonhadas em pedir ajuda, as pessoas se sentem estigmatizadas em falar sobre o suicídio. A pessoa que tem depressão, ela se sente envergonhada, esse é o termo, né? Esse é o rótulo, porque é diferente você falar, eu tenho diabetes, né? É uma doença que você vai conviver para o resto da sua vida, que tem tratamento, que tem acompanhamento, mas que você não vai ser estigmatizado porque você tem diabetes. Já a depressão, as pessoas, elas ainda não têm conhecimento sobre a depressão. E a depressão, ela caminha junto com o suicídio, né? Então as pessoas logo associam quem tem depressão é um suicida, né? Então as pessoas, elas têm essa dificuldade porque elas têm medo de serem vistas como uma pessoa suicida e não necessariamente ela é um suicida. Entendi. E Marden, deixa eu te perguntar, por que Setembro Amarelo? Eu já vi, por exemplo, o Cristo Redentor, todo pintado de amarelo, iluminado de amarelo, né? O estádio Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul também, iluminado de amarelo. Por quê? O Setembro Amarelo, ele foi criado, né, nos Estados Unidos, na verdade, em 2003, foi pelo fato de um jovem, um adolescente, o Mike, ele tinha 17 anos na época e ele era um jovem muito alegre, muito extrovertido e ele não apresentava nenhum sintoma de depressão. O Mike, ele tinha um Mustang amarelo que era sua paixão e em algum momento a sua família o encontrou morto no seu Mustang amarelo. Foi suicídio. E a família não percebeu nenhum traço de depressão. Então, no dia do seu velório e no dia, né, da despedida do Mike, a família resolveu fazer cartazes, pequenos bilhetes com mensagens positivas para as pessoas que estavam ali e distribuíram esses bilhetes. E uma das frases que mais chamou a atenção, que estavam nesses bilhetes, que eram amarelos, em alusão à sua paixão, que a paixão do Mike era um Mustang amarelo, né? E aí uma das mensagens era, se você tem depressão, peça ajuda. Converse com a sua família, converse com um profissional. Então, a partir daí, criou-se, né, lá nos Estados Unidos, não com esse nome, mas uma campanha para que se voltasse, né, para que as pessoas voltassem as atenções para as pessoas com depressão. Em 2015, a Organização, né, Mundial de Saúde, ela trouxe para o Brasil a campanha do Setembro Amarelo, junto com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e a CFM? E aí trouxeram para o Brasil e a partir de 2015 foi criado o Setembro Amarelo para que se discutisse o assunto, para que se falasse sobre depressão, para que se tirasse esse estigma da depressão, para que as pessoas pedissem ajuda, para que as pessoas entendam o que é depressão e elas consigam ajudar o próximo, ou quem tem depressão consiga a se
enxergar e consiga pedir ajuda. Isso é importante que o indivíduo saiba quais são os sinais e sintomas para que ele busque auxílio. Agora, no caso desse jovem que você falou, ele aparentemente não tinha nenhum sintoma. Ou seja, eu te pergunto, todo suicídio é motivado pela depressão ou não? Existem outras causas? Quais são as causas que podem levar ao suicídio? Na verdade, a gente precisa diferenciar, principalmente, né, o que é tristeza e o que é depressão. As pessoas confundem. Nem todo suicídio é só motivado pela depressão. Na verdade, a gente diz que são causas multifatoriais, né? Então, vamos diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. Na verdade, a tristeza, ela é um sentimento natural do ser humano, né? Todos nós sentimos tristeza em algum momento da nossa vida, que são frustrações, né? Que são situações cotidianas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você é demitido do seu trabalho, você fica por um período triste, né? Quando você perde algo que você gosta, você fica por um período triste. A tristeza, ela é algo passageiro, ela não perdura por um tempo prolongado. Já a depressão, ela é uma patologia, né? É uma doença, então ela perdura por um tempo longo da sua vida. Ou seja, a depressão, uma coisa que a gente precisa entender, que é uma patologia e ela não tem cura, ela tem tratamento, ela tem acompanhamento. Então a gente precisa diferenciar, né, tristeza de depressão. A tristeza é um dos sintomas da depressão, mas quem está triste em algum momento da vida não quer dizer que esteja depressivo. Pode estar triste por algum fato corriqueiro, né, de alguma situação que aconteceu ao longo da sua vida ali no dia a dia, mas que vai passar, né? Então você quer dizer que é diferente a tristeza que eu sinto se eu for demitido, ou se eu estiver sofrendo algum problema pessoal, daquela em que eu só não quero sair de casa, eu prefiro ficar no meu quarto trancado, que eu me isolo, que eu choro sem motivo, que eu sinto uma angústia, aquela pessoa que geralmente fala o seguinte, eu queria sumir, eu queria dormir e não queria acordar, é isso? Sim. E quando ele se perdura, quando ele continua durante um período maior, então é um sinal de que pode ser depressão? Sim, na verdade, esses sintomas que você falou já são sintomas de depressão, né? Quando a pessoa começa a se isolar, quando a pessoa começa a ter labilidade emocional, choro fácil, se isola da família, né? Ela não participa mais de eventos sociais, ela não quer mais ver os amigos, ela não participa mais dos eventos da família. Então a gente já tem que começar a se preocupar com essa pessoa. Ela começa a ter falas, né, de que eu quero sumir, eu não quero mais estar aqui, né, aquelas falas de que eu prefiro morrer do que estar aqui, já são falas preocupantes, né? Então já são sintomas de depressão em que a gente precisa estar atento e buscar ajuda profissional. E isso tem sido frequente, né? Eu imagino que para se tornar tema de campanha é porque a incidência, o volume, a quantidade de casos deve ter aumentado, ou nós começamos a acordar para esse número. Qual é o número da depressão no Brasil? Eu já li em algum lugar que passa algumas doenças, o número de mortes por suicídio passa algumas doenças como HIV e outras doenças infecto-contagiosas. Você tem esse número? Sim, na verdade, hoje, né, a depressão, na verdade, ela é conhecida como o mal do século, né? É uma das doenças de maior índice que a gente tem. Hoje o Brasil é o 8º país no mundo onde se tem o maior índice de suicídio, né? No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. No mundo, a cada 45 segundos uma pessoa se suicida, né? Então, hoje, o índice de suicídio é altíssimo. Como você falou, ela está aí acima de doenças, né, como câncer, diabetes e outras mais. Então, a gente tem um número altíssimo de suicídio e são casos que não são notificados.
exatamente por causa do tabu, né? Existe aí uma fala que a mídia não pode notificar o suicídio, né? Eu já ouvi isso, que a mídia não pode fazer propaganda ou notificar nos jornais. E por quê? Qual é a justificativa? Na verdade, a mídia não pode fazer propaganda do suicídio, mas a mídia pode notificar de forma correta para que haja a prevenção. Então, isso tem que ser notificado de forma que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo, né? Não existe essa lei de que proíbe a mídia de notificar o suicídio. Existe algo que pede para que não seja notificada de forma errônea, como a gente vê por aí de sensacionalismo, de mostrar, né, como a pessoa fez, de mostrar a cena que é chocante. Isso não pode acontecer. Eu tenho visto. Sim, eu isso tenho acontece visto muito, infelizmente. Correm em grupos de redes sociais, não é? Fotos, Sim, vídeos, um momento mais frágil da vida da pessoa, e a gente acaba compartilhando sem pensar. Então fica também uma dica, né, para que a gente não fique propagando esses vídeos. E trazendo para o nosso lado pessoal, Marden, outra coisa que eu vejo também que pode impactar negativamente é o julgamento, né? As pessoas têm muitas vezes uma fala muito errada para quem está vivendo esse momento, para quem está passando por um período ruim. O que você acha do julgamento? Como que ele impacta na pessoa que já está frágil e está inserida nesse risco de suicídio? Na verdade, essa fala é uma das causas também que faz com que as pessoas que tenham depressão, elas se fechem cada vez mais, elas busquem cada vez menos ajuda. Porque muitas vezes você tem um amigo, um familiar que você percebe que precisa de ajuda, mas você não sabe a forma como abordar, né? O que falar para essa pessoa? Como abordar essa pessoa? É delicado, né? É muito constrangedor. Sim. Às vezes eu vejo falas assim que são jurássicas, por exemplo. Ah, você tá triste, você tá falando isso, mas por que não te falta nada? Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você não perdeu o seu emprego. Assim, como se a pessoa fizesse um julgamento muito rápido e superficial sobre a vida do outro, e a gente não sabe o que está acontecendo de fato. Exatamente, porque a depressão, ela não é sobre um ter, né? É algo do ser, né? É algo que vem de dentro. Então, a gente precisa ter empatia, você precisa entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? É chegar, conversar, é saber conversar. O primeiro ponto, né, a gente pede para que você tenha empatia, é ter acolhimento, né? É chegar e tocar mesmo no assunto, sem receio. O que está acontecendo com você? De que forma eu posso te ajudar? Me ajude para que eu possa te entender, para que eu possa te ajudar de alguma forma. Essas falas, né, de que depressão não é coisa de Deus, sai dessa, né, levanta dessa cama, depressão é preguiça, né, é falta do que fazer, a gente ouve isso todos os dias e isso não procede. Infelizmente, as pessoas precisam entender que a pessoa, ela não tem forças para levantar da cama muitas vezes. Sim, é verdade. E o indivíduo que está nesse momento, quais são os canais que ele tem para buscar auxílio, né? Na operadora, no médico que acompanha ele, nos serviços de saúde em geral? Quais são os canais em que ele pode ser acolhido para tratar desse assunto? Sim, a gente hoje tem vários canais, né? Dentro das nossas pesquisas, a gente vê que muitas pessoas que têm depressão, inclusive por causa do estigma, por causa do tabu, da dificuldade de falar sobre isso, muitas pessoas elas buscam o médico, o clínico geral. Tem muito preconceito ainda em relação ao psicólogo, ao psiquiatra, né? Aquelas falas também que a gente já conhece. Psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco, né? E, na verdade, o psicólogo, o psiquiatra são profissionais da escuta. Eles estão ali para te escutar, para te acolher e para te ajudar, né? Então, os canais são, você pode sim buscar o seu médico de referência, o seu clínico, né? Falar, explicar o que está acontecendo e ele vai poder te encaminhar para um serviço especializado.
Na né? SAMP nós temos esse serviço, Sim, né? nós temos esse serviço. A SAMP tem um serviço de atenção primária em que nós dispomos do serviço de psicologia, do acompanhamento para os mais diversas indicações, né, e motivos. Então, pelos canais de comunicação, você pode chegar a esse serviço. Dentro da rede nós temos psiquiatras, dentro das nossas unidades próprias nós temos esse tipo de serviço a ofertar. E no momento de angústia maior, Marden, eu vejo que existe também até o apoio do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Sim, né? Nós temos também o CVV, que é o Centro de CVV, Valorização da Vida. Bem lembrado. O CVV, ele funciona 24 horas, né? Que é um canal gratuito, que você não precisa se identificar. É um canal via telefone, que é 188. Tem também via Skype, via e-mail, via WhatsApp. Você pode buscar esse canal. Tem pessoas que vão te ajudar, vão conversar com você, te dar dicas, te orientar. Então, busque esses canais para que você tenha ajuda qualificada. Então, a gente percebe que, principalmente na atenção primária, a gente precisa de formar, né, profissionais, que precisa de uma equipe multidisciplinar, e a gente precisa ter uma formação de profissionais nessa equipe multidisciplinar para que oriente, para que acolha essas pessoas e para que elas consigam ter esse acolhimento e auxílio nesses momentos de dificuldade, né? E a partir daí essa equipe consegue orientar essas pessoas. A gente precisa também ter uma rede de apoio fora das operadoras, né? Que são as campanhas de grande alcance, né? Que são as campanhas que alcançam a comunidade, que são os líderes comunitários que podem também fazer esse trabalho, que levar até as pessoas da comunidade essas informações, para que as pessoas, né, elas saibam que a depressão é uma patologia, que a depressão, ela mata, né? E as pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam de acolhimento, elas precisam de cuidado. Então, vamos acolher essas pessoas, vamos ouvir essas pessoas e vamos ajudar da melhor forma possível. Perfeito. Então, nós tratamos aqui do suicídio. Espero que vocês tenham captado a mensagem, tenham entendido. E trazemos para você o recado final de que busque auxílio se você está passando por um momento assim, ou se você conhece alguém na sua família, entre os seus amigos, no seu círculo social. Converse, chame no canto, bata um papo, tente chegar a uma resolução, indique a pessoa o que você aprendeu aqui hoje. Isso é importante e isso pode mudar uma vida. A SAMP está com você, mais perto de você. Esperamos vê-lo em breve aqui conosco. Um abraço e até mais. Isso. Salientando que falar é sempre a melhor solução. Então, busque ajuda. Estamos prontos para poder te atender.